Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição você vai ficar por dentro dos principais destaques do mundo nessa última semana. E olha só, após vários desacordos e ameaças, os Estados Unidos suspenderam as tarifas alfandegárias contra o Canadá. Porém, a medida é apenas temporária. Os Estados Unidos suspenderam por 30 dias as tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump contra o Canadá. Trump conversou 2 vezes com o premier canadense Justin Trudeau. A segunda foi mais frutífera. O Canadá vai aplicar um plano de 1,3 bilhão de dólares no reforço da fronteira com novos helicópteros, tecnologia e pessoal, indicou Trudeau na rede social X. Quase 10 mil efetivos de primeira linha trabalham e trabalharão na proteção da fronteira, afirmou o primeiro-ministro. Além disso, o Canadá se comprometeu a incluir os cartéis na lista de organizações terroristas, vigiar a fronteira 24 horas por dia e a pôr em marcha uma força de ação conjunta para combater o crime organizado, o fentanil e a lavagem de dinheiro. No fim de semana, os Estados Unidos anunciaram tarifas alfandegárias de 25% sobre os produtos mexicanos e canadenses. O terceiro alvo é a China, mas Trump disse nesta segunda que espera negociar com o país asiático. Analistas alertam que uma guerra comercial reduzirá o crescimento dos Estados Unidos e elevará os preços no curto prazo. Mas Trump disse estar convencido de que valerá a pena. E já a China anunciou tarifas de até 15% a produtos dos Estados Unidos em uma resposta ao governo americano. As medidas entre as duas maiores economias do mundo representam uma nova guerra comercial que pode causar impactos em todo o planeta. A China respondeu às tarifas impostas por Donald Trump às importações de produtos do país com medidas similares contra os combustíveis, veículos e máquinas agrícolas dos Estados Unidos, no início de uma nova guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. A retaliação de Pequim foi anunciada minutos após a entrada em vigor das tarifas de 10% adicionais impostas pelo presidente Trump às importações de produtos chineses. O Ministério das Finanças da China anunciou em um comunicado a adoção de tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito dos Estados Unidos e de 10% sobre o petróleo bruto, máquinas agrícolas e alguns modelos de veículos. O texto afirma que a medida é uma resposta ao aumento unilateral de tarifas por parte dos Estados Unidos. O país asiático também apresentou uma reclamação à Organização Mundial do Comércio para defender seus direitos e interesses legítimos contra a imposição de tarifas sobre os produtos chineses nos Estados Unidos. Segundo Pequim, a decisão de Trump viola gravemente as regras da OMC, não faz nada para resolver seus problemas e prejudica a cooperação econômica e comercial normal entre China e Estados Unidos. O Ministério do Comércio apresentou uma queixa à OMC por considerar que as medidas adotadas por Washington eram de natureza mal intencionada. Além da resposta tarifária, as autoridades chinesas anunciaram uma investigação contra o grupo americano Alphabet, matriz do Google, por violação das leis antimonopólio e a inclusão do grupo de moda PVH, proprietário das marcas Tommy Hilfiger e Calvin Klein, e do grupo de biotecnologia Illumina, em uma lista de entidades não confiáveis. Pequim também anunciou novos controles sobre a exportação de metais e produtos químicos raros, como tungstênio, telúrio, bismuto ou molibdênio, utilizados em várias indústrias. Trump justificou as novas tarifas contra China, México e Canadá, os 3 principais aliados comerciais dos Estados Unidos, como uma punição por não fazerem o suficiente para conter o fluxo ilegal de imigrantes e de drogas ao território americano. Mas as medidas foram suspensas por 30 dias após acordos com os governos mexicano e canadense. O presidente americano disse que pretendia ligar para o colega chinês Xi Jinping para negociar um acordo similar. As autoridades americanas apontam a China como responsável pela entrada no país do fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente do que a heroína e responsável por quase 75 mil mortes anuais por overdose no país.
E o governo de Javier Milei quer construir um muro na divisa com o município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. Isso para reforçar a segurança na fronteira com o Brasil. A decisão foi anunciada após a Argentina divulgar a instalação de uma cerca na divisa com a Bolívia, sendo comparado com o polêmico muro planejado pelos Estados Unidos na fronteira com o México. A iniciativa faz parte do Plano Games, lançado pelo governo de Javier Milei, que busca combater o tráfico ilegal de pessoas e contrabando. Nesta semana, a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, declarou que pretende fortalecer a fiscalização na fronteira com a Bolívia com um alambrado de 200 metros de arame. Após essa construção, o plano é expandir o muro para a fronteira com o Brasil. O anúncio da medida foi bem recebido pelo ministro da Justiça e Cidadania, Ricardo Lewandowski, que comentou durante entrevista coletiva que tem participado das reuniões do Mercosul e que a relação com a Argentina, assim como outros países do bloco, é baseada na cooperação. Segundo Lewandowski, o que a ministra da Argentina pretende é reforçar o controle das fronteiras e que isso até colabora com o Brasil. De acordo com Patrícia Bullrich, a fronteira em Misiones é uma região onde há muitas entradas a pé, onde já teve assassinos e problemas. E as Nações Unidas alertaram que a interrupção da ajuda internacional por parte dos Estados Unidos pode levar a 1.200 mortes maternas adicionais no Afeganistão até o ano de 2028. Uma situação que também reverbera no combate à AIDS na África do Sul. Desde sua posse em 20 de janeiro, o presidente americano Donald Trump suspendeu a ajuda externa por 3 meses, com o objetivo de revisá-la completamente e eliminar programas que promovam a diversidade ou o acesso ao aborto. No entanto, para a indignação de organizações humanitárias e governos estrangeiros, a lista foi expandida para incluir assistência humanitária essencial. Em resposta à suspensão de quase todos os programas de ajuda externa americana, o Fundo de População das Nações Unidas foi forçado a interromper serviços que dependiam desses fundos. No Afeganistão, uma mãe morre a cada 2 horas por complicações evitáveis durante a gravidez, o que o torna um dos países com as maiores taxas de mortalidade materna do mundo. As Nações Unidas alertaram que a interrupção da ajuda internacional por parte dos Estados Unidos pode levar a 1.200 mortes maternas adicionais no Afeganistão até 2028. Estou profundamente preocupado que milhões de mulheres e meninas agora enfrentam riscos de vida devido à falta de acesso aos serviços cruciais no Afeganistão, Bangladesh e Paquistão. No Afeganistão, mais de 9 milhões de pessoas perderão o acesso a serviços de saúde e proteção com a suspensão de quase 600 equipes móveis, casas de saúde e centros de aconselhamento. A situação preocupante também é sentida na África. Em Joanesburgo, centros de serviço de tratamento e prevenção da AIDS estão suspensos há uma semana. Somente em uma rede de clínicas chamada OUT estão 6.000 pessoas com tratamento paralisado. As luzes também se apagaram no projeto HIV da Universidade de Witwatersrand, líder em serviços para profissionais do sexo na África do Sul, país com uma das maiores populações soropositivas do mundo. A África do Sul é um dos maiores beneficiários de financiamento do Programa Americano de Resposta ao HIV e AIDS, PEPFAR, lançado em 2003, interrompido pelo congelamento da nova administração americana. E olha só, o mundo registrou o mês de janeiro mais quente da história em 2025, quebrando inclusive o recorde alcançado um ano antes. As informações são do Observatório Europeu Copérnicos. O mês passado foi o janeiro mais quente já registrado no planeta. O anúncio foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos, que destacou que o recorde estabelecido há um ano foi quebrado. Apesar do fenômeno Laninha, que tem um efeito de resfriamento, janeiro de 2025 teve um aumento da temperatura média de 1,75 graus Celsius, na comparação com o mesmo mês desde o período pré-industrial. O recorde coincide com o aumento das emissões de gases do efeito estufa provocadas pelos seres humanos. Os cientistas esperavam que o período excepcional chegasse ao fim após um fenômeno El Niño quente ter alcançado o ponto máximo em janeiro de 2024 e da mudança gradual das condições para Laninha, que é a fase oposta.
mas o calor prossegue em nível recorde ou quase desde então, o que gerou um debate entre os cientistas sobre quais outros fatores poderiam estar impulsionando o aquecimento para o extremo superior das expectativas. No mês passado, o Copérnicos afirmou que as temperaturas médias globais de 2023 e 2024 superaram 1,5 graus pela primeira vez. Os números não representam uma ruptura permanente do objetivo de aquecimento a longo prazo, de 1,5 graus sob o Acordo do Clima de Paris, mas é um sinal claro de que o limite está próximo. Os cientistas alertam que cada fração de grau de aquecimento acima de 1,5 graus aumenta a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas intensas e secas. E a Austrália proibiu o uso da plataforma chinesa de inteligência artificial, a DeepSeek, em todos os dispositivos do governo, citando riscos de segurança. Uma diretiva do Departamento de Assuntos Internos da Austrália anunciou que o país proibiu o uso da plataforma chinesa de inteligência artificial, DeepSeek, em todos os dispositivos do governo. O texto diz que, após análise, foi determinado que o uso de produtos, aplicativos e serviços web da empresa chinesa apresentava um nível inaceitável de riscos de segurança para o governo australiano. A DeepSeek entrou no mercado emergente da inteligência artificial em janeiro com um modelo competitivo, similar ao oferecido por plataformas americanas, mas a uma fração do custo. Vários países como Coreia do Sul, Irlanda, França e Itália expressaram preocupação com as práticas da empresa em matéria de proteção de dados e sobre quais informações são utilizadas para treinar o sistema de inteligência artificial. Com sede em Hangzhou, a DeepSeek foi fundada por um prodígio da tecnologia e das finanças, Liang Wenfeng, que garante que a inteligência artificial pode mudar o mundo. O CEO da OpenAI, Sam Altman, assinou um acordo com o grupo de tecnologia sul-coreano Kakao, no momento em que a empresa americana busca alianças, depois que a empresa chinesa, a DeepSeek, abalou a indústria mundial de inteligência artificial. Vamos ver. A OpenAI fortalece suas alianças na Ásia. A gigante de tecnologia americana, líder mundial em inteligência artificial, assinou um acordo com o grupo sul-coreano Kakao, proprietário de um banco online, o principal aplicativo de táxi do país e um sistema de bate-papo. O acordo permitirá que a Kakao use o ChatGPT em seus novos serviços de inteligência artificial. Há muitas coisas na Coreia que fazem da inteligência artificial uma boa opção. Toda a indústria de lá, de energia, a semicondutores e empresas de internet. É um país incrivelmente forte para a adoção de inteligência artificial, um mercado que é muito forte e importante para nós. Na quarta, a OpenAI havia anunciado um acordo com seu parceiro japonês SoftBank para criar uma joint venture que buscará oferecer inteligência artificial avançada para empresas japonesas. A empresa de Altman integra a iniciativa Stargate, anunciada pelo presidente americano Donald Trump para investir até 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. Mas a entrada da chinesa DeepSeek provocou um terremoto no Vale do Silício, ao oferecer um chatbot de alto desempenho com um custo menor do que o de seus concorrentes. E olha só, duas empresas de biotecnologia dos Estados Unidos informaram que receberam o aval da Administração de Alimentos e Medicamentos, a Agência Sanitária Americana, para a realização de testes clínicos com rins de porcos para transplantes em humanos. Dá só uma olhada. Duas empresas de biotecnologia dos Estados Unidos informaram que receberam o aval da Administração de Alimentos e Medicamentos, a Agência Sanitária Americana, para realizar testes clínicos com rins de porcos para transplantes em humanos. Desde 2021, a United Therapeutics e a eGenesis realizam experiências para implantar rins de porcos em humanos, inicialmente com pacientes com morte cerebral e, mais recentemente, com indivíduos vivos. Os pesquisadores pretendem dar uma resposta à escassez de órgãos para transplantes. Mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos estão na lista de espera para transplantes, inclusive mais de 90 mil que aguardam por um rim. A autorização para a United Therapeutics, anunciada pela Agência Sanitária Americana, vai permitir que a empresa avance no desenvolvimento de sua tecnologia para obter a licença do produto, caso os testes sejam bem-sucedidos. Os testes clínicos serão realizados inicialmente em 6 pacientes com insuficiência renal terminal até chegar a 50 pessoas. O primeiro transplante está previsto para metade do ano.
Já a eGenesis informou ter recebido autorização em dezembro para um estudo em 3 pacientes. O xenotransplante, ou seja, de uma espécie para outra, é um objetivo da ciência, mas ainda sem resultados de sucesso. As primeiras experiências com primatas fracassaram, mas os avanços em edição genética e gestão do sistema imunológico deixam o objetivo cada vez mais próximo. Os porcos se revelaram doadores ideais. Crescem rápido, se reproduzem em ninhadas numerosas e fazem parte da alimentação humana. Em novembro de 2024, Tawana Looney, uma americana de 53 anos do Alabama, se tornou a terceira pessoa a receber um transplante de rim suíno. Looney é a única sobrevivente do procedimento, com pouco mais de 70 dias de vida após o transplante. David Bennett, de Maryland, recebeu o coração de um porco em 2022 e sobreviveu por 60 dias. E eu fico por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela companhia e até mais.